Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o penúltimo dia do tempo comum, sexta-feira da 34ª semana. E seguimos com a leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão, e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças. E foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, todo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes. Tinha 10 chifres. Observava estes chifres e eis que apontou dentre eles outro chifre pequeno. E em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia um olho como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto, e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, que foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Vemos hoje a visão de Daniel. Daniel que vê os 4 seres e depois, ao final,
o ancião de muitos dias e um semelhante ao Filho do Homem. Vemos que por um tempo foi permitido a estes animais, que simbolizam parte deles, os reinos e os reis que dominaram, foi-lhes permitido a liberdade de agirem como achavam melhor, conforme a liberdade lhes permitia. Porém, ao chegar o ancião de muitos dias, todo o seu poder fora tirado. O único que governava era um ancião. Todos os inimigos derrotados. Isso, o que nos recorda? Recorda se olhamos os quatro cantos da terra, ou seja, tantas vezes, se olharmos a realidade à nossa volta, estamos nesta batalha contra os inimigos de Deus e, por consequência, aqueles que são inimigos de nossa alma. Porque se pertencemos a Deus, todos os seus inimigos são também nossos inimigos. Espiritualmente falando, não estou falando em questão humana, mas em questão espiritual. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que não vem dele, também se opõe a nós, e também tampouco podemos participar desta graça. E assim o Senhor nos chama a esta realidade, que veremos o homem perfeito diante do ancião. E o serviremos, mas se não nos deixarmos guiar, nem enganar, e nem levar pelos seus inimigos. Porque, como vemos, eles somente dominam, trituram, se alimentam. Eles não são aqueles que realmente governam em nome de Deus, mas tantas vezes podem parecer ter uma força sobre nós. Porém, recordemos que o único que realmente tem força e poder é o Senhor. Mas nós vivemos para Ele, confiamos que Ele vencerá tudo aquilo que se opõe a Ele em nossas vidas, se nós permitimos que Ele reine em nós, se permitimos, com a nossa liberdade, viver aquilo que Ele nos propõe, nos ensina. No Evangelho de hoje, seguimos com São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o Senhor tem a nos dizer? Estamos vendo falar do final dos tempos, encerrando também, por assim dizer, quase o seu discurso. Jesus fala para olhar os sinais do tempo e reconhecer que quando olhamos as coisas desta natureza, sabemos mais ou menos o que está para acontecer. Hoje cada vez menos, porque não temos tanto contato com a natureza. Mas o Senhor nos recorda que quando virmos acontecer os terremotos, tudo aquilo que ouvimos no Evangelho ontem, devemos ter por certo que o reino de Deus está perto. Que o reino de Deus está visível. Não devemos de temer. Devemos de confiar no Senhor, nos abrir a seu amor, a sua graça. E assim, ele encerra dizendo: tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Mas aquela geração passou.
O que o Senhor quer dizer antes que passe esta geração? Não somente aquela geração, mas a geração humana. Olhamos desse jeito. Aqueles que foram gerados por Deus, os filhos de Deus, e os que foram gerados pelo mundo, aqueles que vivem no mundo. Então, Jesus nos recorda justamente isso, que nós não passaremos sem que se cumpra, se realize a sua palavra. E assim também nos recorda que este mundo passará, tudo aqui é passageiro. Nós tantas vezes esquecemos disso, esquecemos de ver que, como tantas coisas passaram em nossa vida, também está passando as coisas deste mundo e guardamos o conhecimento dele. Não é que não podemos ter o conhecimento, ter os estudos, mas muitas vezes focamos tão profundamente nas coisas humanas e não nos aprofundamos nas coisas sobrenaturais, nas coisas divinas. E o Senhor nos recorda que a sua palavra, a sua vontade não passará. Isso será eterno. Enquanto tudo o que aqui conhecemos, tudo o que aqui vivemos, passará. Basta olharmos. Algum dia, talvez, gostamos e nos aplicamos tanto a uma coisa que hoje já passou. Era coisa da nossa juventude ou ainda da nossa infância. Gostar de colecionar cartas, cartões, ou ainda jogar algum tipo de esporte, se passou. Acabou. Hoje já a nossa perspectiva de vida mudou, não nos somente temos recordações de tais coisas. O Senhor, então, que quer nos indicar também é isso. Sua palavra, a verdade do céu, a eternidade não passará, mas as coisas daqui sim. Com que afinco nós nos aplicamos a viver a palavra do Senhor, a conhecê-lo, amá-lo, a aprofundar o nosso conhecimento da vida espiritual e viver e praticar tudo aquilo que o Senhor espera de nós, tanto quanto nós nos dedicamos a estas coisas passageiras desta terra? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, e nos ajude a cada vez mais vivermos em total abertura à Palavra de Deus, em total busca de conhecer a sua vontade, o seu amor, a sua graça, e assim nos aplicando cada vez mais em viver sua palavra, em compreender seus desígnios, em conhecer a vida da graça, possamos conhecer a santidade e vivê-la em nossas vidas, em íntima união com o Senhor, para que um dia mereçamos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia a todos.